Olá, eu sou Lili Almeida e esse é o Vem Pra Cozinha, o videocast de Dona Benta, que traz conversas sobre reconhecimento da mulher, compartilhamento de responsabilidade e muito mais. Sempre com uma mesa cheia de delícias nesse lugar todo especial, a cozinha. Primeiro eu quero falar que eu sou muito fã de gente que quebra as regras sociais, né? Coisas que são impostas e que na verdade nem existem. Bianca, minha querida, como é que é ser uma sommelier no Brasil? Quais são os maiores desafios que você enfrenta nessa profissão? É bem complicado, assim, o cenário ainda não é dos mais favoráveis em termos de profissão, até porque a gente não é muito reconhecida. Mas eu tô vendo uma evolução legal nesse sentido, assim. E você, como é que é ser um homem que cuida da casa? Conte aí. Bom, pra mim é uma experiência maravilhosa de conexão com o eu do outro, né? Porque a casa, ela tem essa coisa da ligação energética, né? Ou seja, limpeza é algo muito intimista, então a casa é seu espelho. Eu tô no lugar hoje de mostrar, né, para os profissionais, que, enfim, a maioria são mulheres, dizer para elas que o que eu vivo e as possibilidades que eu tenho, elas também podem, a partir do momento que elas vão atrás de conhecimento e quando elas aprendem que não é só sobre faxina, é muito além. Sabe que eu gosto muito de dizer que a gente, como sommelier, a gente é uma ponte entre o produto, então entre as cervejarias artesanais que estão em crescimento no Brasil, e o cliente, que ainda não tem contato com essas cervejas. E falando como mulher nessa posição, eu vi isso muito diferente ano passado, que eu participei do Brasileiro, Campeonato Brasileiro de Cervejas, eu fui a única mulher que conseguiu vaga para a Alemanha. Então eu vi que ali a gente começou a abrir uma frestinha de possibilidade para algo que parecia impossível, sabe? Então eu acho que eu me colocando nesse lugar, eu me sinto muito satisfeita e grata por ter participado desse desafio, assim, mostrado que é possível. E é uma referência, né, para nós todas, né? Porque eu acho que não só para quem é sommelier, eu tô ouvindo você aqui hoje, faz abrir uma nova porta, né, na minha vida, que pô, a gente pode ir para onde a gente quiser, né? Tome água, tome cerveja, tome o que você quiser. Só não deixe de tomar conta da sua vida para tomar conta da vida dos outros. Adiante seu lado, o tempo não é reembolsável. Você é o maior e mais importante projeto da sua vida. Então coloque seu foco na sua caminhada e aproveite o agora. Pare de se comparar, esqueça os outros e abra espaço para você mesmo na sua vida. Vão julgar você de qualquer maneira, então se conecte com você e faça o seu. Não desvie sua energia, não dê ao outro o poder de tirar a sua paz. Sua vida nunca vai ser sua enquanto você ficar se importando com o que os outros acham. Você é a sua casa e o seu lugar é dentro de você. Então esteja presente, se ocupe de você e volte para dentro quantas vezes precisar. Se vem daqui de dentro e faz sentido para você, não precisa fazer sentido em mais nenhum outro lugar. Não existe caminho mais bonito do que aquele que nos leva para dentro. Ser o melhor de todos é bom pra caramba, mas ser o melhor de si mesmo é fantástico. Você já sabe que é, então seja. Hoje, a gente vai bater um papo sobre um assunto super interessante. Afinal, limpeza é coisa de mulher e cerveja é coisa de homem? E para conversar juntinho com a gente, nós temos duas pessoas que mostram que tudo é coisa de todo mundo. Não tem essa história de isso ser coisa de homem e aquilo ser coisa de mulher. A nossa primeira convidada é sommelier de cervejas e mestre em estilos. Top 10 sommelier de cervejas do Brasil e 36ª sommelier de cervejas do mundo. Ela é a nossa querida Bianca Tellini. Querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lili. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre cerveja. Prazer é todo meu, tô doida para saber tudo já. Também hoje, aqui no nosso papo, temos ele, que é diarista há 13 anos, com mais de 8.000 atendimentos. Professor, mentor e criador de métodos de limpeza. Felipe Fersonimi, seja muito bem-vindo, meu querido. Lili, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, poder ter esse bate-papo com vocês hoje. Eu que agradeço, eu tô doida pra começar logo nossa conversa aqui, que Bora. Eu sei que vai sair coisa boa aqui hoje. Eu já vou começar logo perguntando pra vocês, né? Primeiro eu quero falar que eu sou muito fã de gente que quebra as regras sociais, né? Coisas que são impostas e que na verdade nem existem.
Eu queria saber como que é para vocês dois hoje, você ser sommelier e você ser diarista. Como é que vocês se sentem nesse lugar? Olha, é desafiador. Eu acho que é a palavra que mais descreve, assim. A gente tem que realmente quebrar algumas regras impostas na sociedade. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu era uma das únicas sommeliers de cerveja. A profissão ainda nem era regulamentada. Ela foi regulamentada no ano passado só. Então, era uma coisa muito dúbia. As pessoas achavam que eu era uma garçonete ou que eu não tinha que ter a remuneração que eu pedia. Então, era complicado, ainda é complicado, mas está cada vez mais simples. Porque a gente vai se inserindo e vai trazendo mais mulheres para o meio. Eu acredito que isso vai solidificando, assim, essa profissão no Brasil, especialmente. E como é que você se sente vendo esse caminho percorrido e hoje, no começo era muito mais difícil do que é hoje? Eu fico aliviada. Eu vejo que eu faço parte disso e para mim é muito gratificante ter começado. Eu tenho mentoras, mulheres que são mais velhas que eu e que começaram antes. E para mim é um grande prazer ver que tem gente jovem, mulheres jovens, seguindo esse caminho também. Então, legal. E você, Felipe, como é que é ser diarista? Me conte aí que eu tô curiosa. Olha, pra mim são dois lugares de experiência, né? Pensando no hoje e quando eu comecei. Quando eu comecei, eu usava, né, o fato de ser homem pra legitimar um lugar de ser melhor, né? Porque, homem tem mais força, homem tem mais agilidade. E aproveitar dessa figura, né, de privilégios que tem um homem. E hoje eu já vejo de uma forma muito diferente, né? Que limpeza não é um lugar de ser mais forte, não é um lugar de ser homem, é um lugar de estudar mesmo, é um lugar de conhecimento e é um lugar muito importante para mim como profissional desconstruir essa questão da subprofissão que colocaram, sabe? A faxina, e ainda mais se tratando de mulheres. Então eu tenho uma grande importância aí nesse lugar de fala, sabe? De levar o meu lugar de privilégio e de conseguir falar para as garotas que o lugar que eu estou hoje não é porque eu sou homem. O lugar que eu estou hoje é porque eu fui atrás de conhecimento. E o conhecimento é a chave para você conseguir tudo. Muito legal, muito legal. A gente está com essa mesa aqui linda que a gente montou para receber vocês. Então, eu já quero convidar vocês para se servirem. Tudo que está aqui foi feito com Dona Benta, feito com muito carinho, tá tudo uma delícia. Posso falar porque eu tô comendo aqui o tempo todo, tá tudo gostoso. Então, vamos se servir. Esse momento pra gente continuar esse papo gostoso comendo também. Televisura. Bora se servir, gente, fiquem à vontade. É tudo de verdade aí. Bianca, minha querida, como é que é ser uma sommelier no Brasil? Quais são os maiores desafios que você enfrenta nessa profissão? Olha, Lili, é bem complicado, assim, o cenário ainda não é dos mais favoráveis em termos de profissão, até porque a gente não é muito reconhecida. E justamente por não ter esse reconhecimento, é muito difícil da gente conseguir emprego como sommelier de cervejas, tanto homem quanto mulher na área. A gente tem muito conhecimento sobre sommelier de vinhos, por exemplo, então casas e restaurantes que servem vinhos já têm esse costume de ter sommelier de vinhos, mas de cerveja ainda é muito recente. Então é uma batalha da gente chegar em restaurantes e dizer, olha, eu ofereço esse serviço, eu sou sommelier de cervejas, eu não sou só um garçom, eu ofereço experiências para os clientes e eu vou fazer vocês venderem mais. E essa parte ainda é um pouco complicada, mas eu tô vendo uma evolução legal nesse sentido, assim. Claro que em regiões como o Sul e o Sudeste isso acontece um pouco mais fácil, e regiões que a gente tem menos cervejarias, especialmente no Norte, a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso. Mas vamos indo, né? Vamos indo. Vamos em frente. E você, como é que é ser um homem que cuida da casa? Conte aí. Bom, pra mim é uma experiência maravilhosa de conexão com o eu do outro, né? Porque a casa, ela tem essa coisa da ligação energética, né? Ou seja, limpeza é algo muito intimista, então a casa é seu espelho. E eu aprendi com a profissão que a partir do momento em que você consegue enxergar isso de uma forma muito humana mesmo, você consegue ter mais acesso, você consegue ter mais possibilidade de trabalho, né? Quando você trata propriamente só como sujidade a limpeza das pessoas. Então, para mim é muito importante como ser humano e eu mudei muito a partir do processo de ser, né, diarista, faxineiro mesmo. Minha vida mudou assim, deu uma girada de 360. E puxando já disso que você está falando, como é que vocês acham que estar ocupando esses lugares pode influenciar na vida de vocês e na vida do outro?
Olha, dentro do meu lugar como profissional hoje, e é a minha ideia, eu venho de um lugar que eu nunca tive muito, né? E que minha mãe foi faxineira, e existe um lugar de valorização financeira muito escravocrata, né? No sentido de não ser muito bem remunerado. E com o tempo eu aprendi que a profissão, ela pode ser, sim, muito bem paga, desde que você se coloque no lugar de ir correr atrás de informações, de estudo. Então eu estou no lugar hoje de mostrar, né, para as profissionais, que, enfim, sua maioria são mulheres, dizer para elas que o que eu vivo e as possibilidades que eu tenho, elas também podem, a partir do momento que elas vão atrás de conhecimento e quando elas aprendem que não é só sobre faxina, é muito além, né? É sobre a necessidade do outro e que a gente, dentro da profissão de faxineiro, a gente precisa ser vendedor. Então, se a gente não vender a solução, né, que é a faxina, e mostrar que a limpeza de fato vai mudar a vida daquela pessoa, vai mudar o dia a dia dela, a gente vai continuar nesse lugar de não ser valorizado, né? Então, é uma desconstrução que está indo devagar, mas já está acontecendo através de muitas mentorias e eu vejo esse processo de acontecimento com muitas profissionais que já conseguem ganhar o que eu ganho sem nem ter nascido meu curso ainda. É um serviço de cuidado, né? Cuidado. Na verdade, você está prestando um serviço de cuidado para o outro. Sim. Né? E você, minha querida, como é que você acha que você está hoje como uma sommelier no Brasil pode influenciar a vida de outras pessoas? Sabe que eu gosto muito de dizer que a gente, como sommelier, a gente é uma ponte entre o produto, então entre as cervejarias artesanais que estão em crescimento no Brasil, e o cliente, que ainda não tem contato com essas cervejas. Então é muito mais fácil a gente chegar e falar: oi, tudo bom? Eu quero tomar um vinho. E aí a gente aceitar a sugestão de um garçom, do vinho que ele te recomendar, do que a gente chegar e pedir a dica de uma cerveja. Ainda é um tabu, assim, muito grande. E falando como mulher nessa posição, eu vi isso muito diferente ano passado, porque eu participei do Brasileiro, Campeonato Brasileiro de Cervejas, eu fui a única mulher que conseguiu vaga para a Alemanha. E isso foi uma coisa, assim, que parecia inatingível para grande parte das mulheres que são sommeliers de cervejas. Então, muitas delas vieram, e são muito mais sommeliers mulheres do que homens formados no Brasil. Muitas delas vieram me perguntar como é que eu fiz isso, como é que isso era possível. Então, eu vi que ali a gente começou a abrir uma frestinha de possibilidade para algo que parecia impossível, sabe? Então, eu acho que eu me colocando nesse lugar, eu me sinto muito satisfeita e grata por ter participado desse desafio, assim, mostrado que é possível. E é uma referência, né, para nós todas, né? Porque eu acho que não só para quem é sommelier, eu estou ouvindo você aqui hoje, faz abrir uma nova porta, né, na minha vida, que a gente pode ir para onde a gente quiser, né? E você falou disso aí agora, tem uma coisa que eu estou muito curiosa para saber. A cerveja era a bebida das deusas, não é isso? O que foi que aconteceu nesse caminho todo que a cerveja virou coisa de homem, né? Entre aspas, se é a bebida das deusas. Como é que foi esse trajeto? Como é que nos perdemos, né? Como foi isso? Eu gosto muito de contar essa história, porque a cerveja era tida como um alimento. Então, como geralmente a gente sabe que é um alimento, quem provém é a mulher na casa. E a gente tem registros de produção de cerveja há 10 mil anos. Isso lá na Suméria, Mesopotâmia, a gente já tinha esses registros. E a gente tem também dados de que eram as mulheres que começavam, quando a gente partiu ali do nomadismo para o sedentarismo, começou a plantar grãos e a cuidar de animais, as mulheres eram responsáveis por essa produção. O tempo foi passando e a gente continuou com o cuidado e com a exclusividade de receitas. E, inclusive, quando a gente ainda não tinha conhecimento de fermentação, essa bebida era atrelada às deusas. Inclusive, a Ninkasi, que é a deusa suméria da cerveja, existia um hino para ela, que na verdade era uma receita de cerveja que foi passando por gerações para que essas mulheres não perdessem o costume e a receita da cerveja. Aí a gente começou a se modernizar ali pelo século XV, mas mais fortemente pelo século XVIII, com a Revolução Industrial. Muita coisa foi levada à tecnologia e o trabalho saiu de dentro de casa para fábricas. E nessa época, mulheres, não poderíamos trabalhar fora de casa, era trabalho de homem. E foi a partir daí que a cerveja se tornou algo que os homens faziam. Quando a cerveja se tornou, de fato, um produto que gerava renda, isso passou a ser um trabalho dos homens e as mulheres foram aos poucos deixando de ter esse favorecimento para a produção de cerveja. E você, Felipe, me diga aqui, para a sua profissão, o que você pensa para um futuro? Qual lugar que você pode chegar, que você almeja chegar ainda com sua profissão? Olha, eu acho que para mim o lugar que eu já cheguei hoje está bem satisfatório no lugar de consciência, né? E aí agora é só trabalhar mais um pouco da desconstrução e o que eu vejo para frente é
lugar de valorização, não para mim, né? Mas sim para todo mundo da área da limpeza em geral, porque esse trabalho de servir, né, de cuidar do espaço do outro, foi um lugar que não foi valorizado, né? E eu acho que para mim esse lugar tá próximo de alguma forma, e aí acho que a minha meta hoje é isso, é mostrar para as pessoas que assim o mundo não vive sem limpeza. Onde não tem limpeza não tem vida, onde não tem limpeza não tem alegria. A gente, para estar aqui agora, esse espaço precisou, né, tipo, ser limpo. A todo tempo, aqui é uma pausa, vem aqui, é um pano. Então, assim, limpeza é fundamental. Sem ela, nada acontece, né? E no seu trabalho, assim, o que é que te dá mais satisfação? Mais satisfação, para mim, é conseguir chegar dentro da prioridade do que o cliente precisa. E percebo que dentro dos atendimentos, os lugares que dá mais satisfação com relação à limpeza é o banheiro e a cozinha, assim. E é o que eu gosto também. Com certeza. Eu mesma sempre eu viajo muito, né? Eu falo que eu escolho os lugares onde eu vou me hospedar pelo banheiro. Pois é. Pra mim é o principal de tudo. Pode estar tudo horrível, mas se o banheiro estiver maravilhoso, eu durmo dentro do banheiro, mas eu escolho meus lugares pelo banheiro. Faz sentido. E aí, gente, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pra vocês, que é: o que vocês acham quando vocês ouvem a frase assim, ó? Isso é coisa de mulher. Ou isso é coisa de homem. O que vocês sentem, vocês que estão nesses lugares que são considerados ao contrário, né? Sommelier é considerado para homem, faxina é considerado para mulher, mas vocês estão provando que não. Quando vocês ouvem isso, a faxina é coisa de mulher. O que vocês pensam, o que vocês sentem? Pra mim hoje soa muito estranho, mas lá atrás fazia uma diferença para me colocar no lugar de destaque. Né? Tanto é que essa história, diarista masculino. Eu coloquei o masculino justamente para poder dar uma abrilhantada. Só que hoje eu escuto, tipo, a parte do masculino de uma forma muito estranha. Eu tô tentando ressignificar isso dentro de mim. Porque diarista, na verdade, não se trata de ser homem ou mulher. Se trata de quem trabalha por dia, né? Eu achei engraçado que ela falando aqui, sommelier, né, que fala. Porque, assim, as profissões, elas são colocadas nos lugares... ou feminino ou masculino, e na verdade eu acho que isso é uma bobagem, né? Eu acho que a pessoa que colocou isso aí foi, na verdade, uma pessoa bem medrosa. Deve ter sido um homem. Sim, possivelmente eu não descarto esse lugar porque eu sou essa pessoa, sabe? Que entendo do meu privilégio e que se der, de fato, poder pra mulher, a gente que é homem, a gente tem medo de vocês. Eu preciso me assumir nesse lugar, porque é um lugar de potência que vocês têm, é um lugar de resolução que faz total sentido. A gente dá vida, rapaz. A gente faz uma criança dentro da barriga e bota pra fora, com a força do corpo. A Mãe Terra é uma, né, na minha cabeça é uma mulher. Então, assim, pra mim, é o lugar de ressignificar mesmo, sabe? E de mudar total minha concepção. Por exemplo, eu já não coloco gênero em roupa, né? Então é muito estranho pra minha família hoje ver eu saindo de casa. Hoje eu tô com uma saia aqui. Eu ia falar sobre isso, que pra mim é a coisa mais simples que a gente pode exemplificar. Roupa. Pois né? Roupa, vestido é coisa de mulher, calça é coisa de homem, camisa social é coisa de homem. Meu Deus, roupa é roupa, isso não existe. É só um pedaço de pano, né? É só um pedaço de pano, exatamente. E se você exatamente. vê essa questão da saia, por exemplo, tipo, saia existe há 3.000 anos antes de Cristo. Então, assim, era simplesmente um pano. O próprio Cristo andava de saia, né? Pois é, aí a gente vê umas coisas assim, minha mãe fala, não quer minhas saias? Eu falei, minha mãe, se a saia da senhora fosse mais curta, eu pegaria. Mas como vai pra baixo do joelho, aí já não tá me adiantando as coisinhas. Porque saia é essa coisa livre, entendeu? Sim, refrescante. sim. Se eu pudesse, eu usava todo dia. Então, assim, eu tô ressignificando muita coisa. Pra mim, esse é o lugar, sabe? Muito legal, muito legal. E você? Sabe uma coisa muito interessante? Se você colocar num site de busca a palavra cervejeira, vai aparecer uma geladeira. Se você colocar a palavra cervejeiro, vai aparecer um homem. Cura isso. É esse o nível que a gente tá. E em termos científicos, se a gente pensar numa sommelier mulher e num sommelier homem, a mulher tem muito mais sensibilidade com alguns aromas e sabores do que o homem. Então, se a gente pensar até em termos de profissão, a mulher seria uma melhor sommelier que um homem. Meu Deus, eu espero que daqui a um tempo a gente lá no Google cervejeira apareça a sua foto. Tomara. Agora essa pergunta é para vocês dois. Como é que vocês veem o futuro da profissão? Qual a perspectiva que vocês têm, né? Diante de tudo que vocês falaram aqui, quando vocês olham para o futuro, na profissão, no lugar que vocês estão hoje, o que vocês enxergam? Sabe que a cerveja é a terceira bebida mais consumida do mundo, depois de água e de chá. E o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. E a gente ainda não tem essa valorização do profissional de sommelier de cervejas. Então, o meu sonho, sendo sommelier,
é que a gente consiga passar dessa barreira de sommelier e que a gente consiga trazer a cerveja, que é, para mim, o fermentado mais democrático que a gente tem, para a mesa de todo mundo, né? Que a gente quebra esse tabu que só vinho é muito chique, cerveja não é para ser consumida no momento importante, ou que você não pode tomar a mesma cerveja que eu, porque a gente está em classes diferentes. Para mim, a gente conseguir olhar para a cerveja como o fermentado que ela é e dar essa importância, inclusive para o profissional de sommelier de cerveja. E a gente que é brasileiro já dá tanta importância à cerveja, né? A gente dá, falta valorização profissional. Com certeza. E você, meu querido? Bom, eu queria deixar aí, né, para a galera do futuro que seja muito breve, principalmente os homens, que se desarmem e se desconstruam, e mulheres continuem falando. Afinal, é a voz que vai fazer toda a mudança desse cenário aí sobre o que seria de homem ou de mulher ou de vice-versa. Na verdade, tudo é de todo mundo. E que vocês dois também continuem tendo muito espaço para falar, porque é muito interessante ver realmente essa quebra, né, de um padrão social. E, pô, interessante demais ver você falando dessa forma e falando da transformação do seu pensamento também, de no início usar o ser homem para se colocar num lugar maior e depois entender que isso que você estava fazendo estava colocando as mulheres para baixo, né? Então, muito interessante. Você quer falar alguma coisa a mais? Quero. Eu queria dizer que eu aprendi isso com as mulheres. E, assim, tudo que eu tenho de aprendizado hoje, eu sou muito grato às garotas. Porque foi minha mãe, foi o coletivo, foram as minhas clientes que me ajudam muito, que me escuta e que me corrige, que fala, olha, repense. Então, sou muito grato à minha profissão. Acho que se não fosse a faxina, eu não teria aprendido me tornar, né, um homem melhor. E para finalizar, minha gente, eu queria que vocês contassem pra gente alguma situação dentro da profissão de vocês que marcou muito, assim, que vocês quiserem contar, mas uma coisa que marcou, que impactou, assim, que vocês queiram dividir aqui com a gente. Vamos pensar aqui, como tem 2 lugares, essa memória, eu vou falar de um lugar bom. Para mim, de uma cliente me agradecendo pelo fato da limpeza ter colocado ela no lugar de felicidade e de ter feito com que ela desse o primeiro passo para sair do ambiente escuro que ela estava, né? Então, assim, ela falou que conseguiu, através da limpeza feita na casa dela, procurar ajuda e tratar, enfim, depressão. Para mim isso foi muito importante. Nossa, interessante ouvir isso, sabe por quê? Eu acabei lembrando de uma coisa que também eu ganhei de presente uma personal organizer que chama, né? E eu me mudei de uma casa para outra e tinham caixas cheias de coisa que estavam há 6, 7 meses lá na minha casa. E toda vez que eu entrava no closet, que eu olhava para aquilo, rapaz, me dava uma tristeza. Eu fechava a porta e saía. Aí eu ficava pensando, não, isso não é pra mim, não, isso é coisa de gente rica. Aí depois de um tempo eu falei, gente, eu não sou capaz de arrumar as coisas, eu não sei como organizar as coisas, eu vou aceitar. E eu aceitei. Menino, foi ela arrumando a minha casa e eu emocionada, minha mãe, todo mundo, porque limpou, a gente tirou 2 saveiros de coisas e doou para as pessoas. Isso parece que abriu a porta da minha vida, sabia? Sim. A minha profissão já estava acontecendo, já estava tudo caminhando, mas, rapaz, trouxe uma claridade para minha vida. Inclusive, é esse closet que eu apareço o tempo todo na internet e que eu mostro para todo mundo meu closet, cheio de orgulho. Muito que eu chique. troquei nesse pensamento de não é para mim. Tudo que vem pra gente é pra gente mesmo. Total. Né? A gente fica se desviando às vezes, mas é. E realmente foi isso que aconteceu. Me tirou daquele quarto escuro ali, trouxe uma janela aberta, cheia de luz pra minha casa. Que massa. Então legal isso que você falou. E você, minha querida, conte aí pra gente. Pra mim essa frase é perfeita. Esse sentimento de não é pra mim, eu acho que permeia muito o nosso mundo, né, das mulheres. E quanto mais masculino for o meio que a gente se insere, mais essa voz fica falando, aquilo não é pra você. Eu pensei várias vezes, Bianca, sai daí, não faz sentido. Você tem que se provar 20 vezes mais pra fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Então, pra mim, um momento marcante que eu pensei, tô no lugar certo, tô fazendo a coisa certa, não podia ser diferente, ter sido a única mulher brasileira aí pro Mundial de Cerveja. Maravilhosa, arrasou, arrasou. Você arrasou demais, gente. Tô muito feliz de ter conversado com vocês dois aqui. Uma conversa alegre, sadia, pra cima, realmente mostrando que não existe lugar de homem nem lugar de mulher, que todo lugar, o lugar onde a gente quiser estar é o lugar da gente. Justamente. Né? E a gente agora vai falar de um quadro que a gente tem aqui que chama Receitinhas de Carinho, que é um quadro onde a gente fala de uma receita que tá pegando a gente pelo coração, aquela receitinha gostosa que você gosta de comer ou gosta de fazer pra alguém. A gente vai dividir também com a galera que tá assistindo. A minha indicação de hoje é esse gricinho de cerveja, que tá uma delícia. Eu queria muito que vocês que estão em casa experimentassem também
Para conferir essa receita, é só entrar no nosso site cozinhadonabenta.com.br ou olhar aqui no QR Code que está no canto da tela. E você, Bianca, me diga, qual a sua receitinha de carinho? Sabe que eu tô um pouco viciada em fazer pão de fermentação natural. Desde a pandemia, quando a gente tinha muito tempo para pensar nas coisas, comecei a fazer pão e não parei mais. Então agora eu faço pão de fermentação natural em casa, já viro uma massa de pizza, já viro uma brusqueta para harmonizar com uma cerveja. A minha receitinha é o bolinho de chuva por conta de 2 lugares. Quando eu era criança, a gente não tinha muito, né, o que se alimentar. E aí eu tenho uma memória muito viva de eu ter trigo em casa, né, e ter óleo e não tinha ovo. Então eu pedi pro meu vizinho pegar 2 ovos na casa dele pra gente fazer bolinho de chuva, porque eu sabia que se misturasse o trigo com ovo e jogasse açúcar, dava pra fazer aquela massinha, mesmo que fina, né, sem, enfim, ter fermento. E porque o bolinho de chuva era uma coisa que minha mãe fazia bastante, né, e dava pra ficar pro café da manhã e durava tipo 2 ou 3 dias na geladeira e dava uma quantidade muito boa. Então, bolinho de chuva pra mim sempre tem esse lugar especial. Adorei. Gente, foi uma delícia a nossa conversa. Muito obrigada por vocês terem vindo. Tô super feliz, um papo leve pra cima, cheio de informações de revolução, né? Quero agradecer muito ao pessoal que tá em casa também acompanhando. Espero que vocês tenham gostado desse papo, como a gente gostou, porque foi muito legal. E mais uma vez quero convidar vocês para ficarem ligados no nosso próximo episódio. Um beijo, minha gente.